Esta é a EZAR-2, uma usina nuclear que já foi capaz de gerar energia para mais de 3 milhões de residências. Em abril de 2023, seus reatores foram desligados, finalizando o polêmico desligamento nuclear da Alemanha. O momento era crítico. Com a crise energética na Europa, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, críticos acusaram Berlim de abandonar uma fonte vital de energia limpa. Usinas a carvão liberavam dióxido de carbono, enquanto a França, com energia nuclear, iluminava as cidades alemãs. Foi mais uma questão de identidade do que de energia. Por décadas, o movimento antinuclear alemão foi uma força poderosa, fechando usinas, bloqueando instalações de resíduos e impulsionando o Partido Verde mais forte do mundo. Mas como tudo isso aconteceu? Quero dizer, por que a Alemanha é tão contra a energia nuclear em primeiro lugar? O que isso representa para o planeta? A primeira usina nuclear da Alemanha, em Kahl, começou a operar em 1961. Ela gerava cerca de 16 megawatts, cerca de 100 vezes menos que reatores modernos. Mesmo assim, ela funcionava com segurança, embora as preocupações já existissem desde o início. Poucos anos antes, em 1957, houve o desastre do incêndio de Windscale, no Reino Unido. Foi um dos piores acidentes nucleares da história e um que poucas pessoas conhecem. Ele foi ofuscado por Three Mile Island e Chernobyl décadas depois, mas foi grave. Foi causado por uma reação em cadeia em um reator moderado a grafite, projetado para produzir plutônio para o programa nuclear britânico. O incêndio durou 3 dias e liberou iodo 131 ccm, 137 e polônio 210 radioativos na atmosfera. O governo destruiu o leite de mais de 500 km² de fazendas após o acidente, pois era consumido fresco e não havia tempo para a radiação diminuir, tornando-o mais perigoso que outros alimentos. A contaminação chegou à Europa e à Alemanha, fazendo o ceticismo surgir antes da construção do primeiro reator nuclear alemão. Mas o movimento antinuclear alemão raramente ganhou força nos anos 1970, especialmente aqui em Ville. Quando uma nova usina foi proposta aqui, em uma área rural agrícola, os viticultores e agricultores da região não ficaram satisfeitos. Após protestos ignorados, a situação se intensificou quando o governo iniciou as obras do projeto. Em 18 de fevereiro de 1975, um dia após o início das obras, um grupo ocupou o local. A polícia foi filmada removendo-os à força do local, arrastando-os pela lama. Tudo foi filmado e virou manchete nacional. Menos de uma semana depois, 30 mil manifestantes ocuparam Ville, e a pressão fez o governo cancelar o projeto ainda naquele ano. 4 anos depois, o incidente de Three Mile Island, nos Estados Unidos da América, reforçou para muitos alemães que a energia nuclear não valia o risco. Após o incidente, 200 mil manifestantes antinucleares se reuniram em Hanover e Bonn. A oposição estava crescendo. Depois veio Chernobyl em 1986. Os alemães sentiram diretamente as consequências. Partículas radioativas contaminaram terras agrícolas e alimentos em todo o continente. O leite se tornou um símbolo da crise. Os supermercados cobravam o dobro pelo leite produzido antes de datas específicas para garantir aos clientes que era seguro. O mesmo ocorreu no incidente do lucro britânico. Pais ficaram em pânico por vegetais, frutas e carnes contaminados. Os caixas de areia, antissímbolo de diversão infantil, passaram a ser chamados de caixas da morte, devido ao medo de contaminação. Décadas depois, 95% dos cogumelos silvestres coletados na Alemanha, especialmente na Baviera, ainda têm vestígios da radiação de Chernobyl, mas dentro dos limites legais. Nos anos 1990, o movimento antinuclear alemão passou a focar na oposição ao transporte e armazenamento de resíduos nucleares. Os resíduos nucleares são talvez o aspecto menos sustentável da energia nuclear. Existem alguns tipos diferentes. Resíduos de baixo e médio nível são 99% do lixo nuclear gerado. Os resíduos de alto nível ou resíduos de alto nível correspondem a cerca de 1% do total, mas concentram mais de 95% da radioatividade da energia nuclear e precisam ser isolados por dezenas de milhares de anos. Uma única usina nuclear de 1000 megawatts produz cerca de 27 toneladas de resíduos radioativos por ano. Desde 1954, quando a primeira usina nuclear começou a operar, mais de 400 mil toneladas de resíduos já foram geradas no mundo.
O problema é que muito desse resíduo pode ser reciclado. Aproximadamente um terço dos resíduos da energia nuclear foi reciclado, principalmente como urânio usado. Segundo a Associação Nuclear Mundial, 97% dos resíduos poderiam ser reciclados e usados em outros reatores. Por fatores como custo e percepção pública, a quantidade de resíduos reciclados é bem menor. Em vez disso, é bombeado para o subsolo. Países como a Finlândia estão liderando os esforços com repositórios geológicos profundos em áreas remotas, como a instalação de Onkalo, que deve ser inaugurada em 2025, enterrando resíduos a profundidades de 430 metros ou 1.400 pés para minimizar o risco. França e Suécia seguiram soluções parecidas, focando no engajamento público. A Suécia obteve 80% de apoio para seu repositório Forsmark. Pode demorar para saber onde e como descartar esse lixo radioativo. Então, no final da década de 1970, a Alemanha desenvolveu algo chamado Castor Cask, sendo Castor uma abreviação de Cask for Storage and Transport of Radioactive Material, recipiente para armazenamento e transporte de material radioativo. Custando entre 1 e 2 milhões de dólares, esses recipientes são grandes estruturas de aço e ferro fundido, feitas para proteger da radiação e suportar eventos catastróficos. Um recipiente de mais de 6 metros ou 20 pés e pesando mais de 100 toneladas cheio, pode armazenar até 28 conjuntos de combustível nuclear usado, que pesam o equivalente a um caminhão carregado. Os recipientes Castor viraram foco de forte resistência. Em 1996, protestos sentados bloquearam o caminho do segundo carregamento de recipientes Castor para Garlieben, uma pequena vila na Baixa Saxônia que foi escolhida como possível local de armazenamento de resíduos nucleares, porque está situada sobre algo chamado Domo de Sal, uma formação geológica subterrânea feita de sal-gema que foi comprimida e empurrada para cima através das camadas sedimentares ao redor ao longo de milhões de anos. O sal cria uma barreira natural que impede que o resíduo radioativo vaze e contamine a área ao redor, pelo menos na teoria. O domo de sal de Gorleben ainda não estava aprovado, e os testes continuavam. Então, o resíduo ficou armazenado temporariamente acima do solo nas proximidades. Um ano depois, milhares de pessoas se reuniram novamente para tentar impedir o terceiro carregamento, embora ele tenha chegado ao destino no final. Esses protestos muitas vezes acabavam em tragédia. Em 2004, um jovem ativista perdeu a vida quando um trem de transporte da Castor decepou sua perna. Em 2008, 15 mil manifestantes bloquearam o 11º carregamento da Castor. Durante grande parte dos protestos, o Partido Verde da Alemanha ganhava força. Fundado em 1980, ele surgiu de movimentos de base, como ambientalistas, pacifistas e antinucleares. A criação do partido mudou a política alemã e unificou a causa antinuclear, fortalecida nos anos 1970 por protestos como os de Wil e Gorleben. Em 1983, os Verdes ingressaram no Bundestag e levaram sua agenda antinuclear ao Parlamento Federal da Alemanha. Eles viam a energia nuclear como símbolo de uma abordagem centralizada e tecnocrática, oposta à sua visão de base e descentralizada. Em 1998, os Verdes atingiram um marco ao formar coalizão com os social-democratas liderados por Gerhard Schröder. O líder do Partido Verde, Joschka Fischer, tornou-se ministro das Relações Exteriores e vice-chanceler da Alemanha, e os Verdes se consolidaram como um dos partidos mais influentes do país. Essa parceria entre os social-democratas e os Verdes levou ao histórico Consenso Nuclear de 2000, que colocou a Alemanha no caminho para eliminar completamente a energia nuclear. O acordo restringiu a vida útil dos reatores a 32 anos e vetou novas usinas nucleares. Em 2003, a Alemanha fechou sua usina de Stade, seguida pela Obregheim em 2005. Essa lei foi a primeira grande vitória dos Verdes, após décadas de campanha contra a energia nuclear. No entanto, houve resistência ao acordo. A União Democrata Cristã, de Angela Merkel, então na oposição, criticou o fim da energia nuclear como irresponsável e prometeu reverter se eleita. Quando Angela Merkel assumiu em 2005, cumpriu a promessa. Em 2010, seu governo estendeu a vida útil dos reatores em até 14 anos, pausando a eliminação gradual. A reversão gerou reação imediata, incluindo protestos com dezenas de milhares de pessoas.
O desastre de Fukushima, em 2011, mudou drasticamente o debate mundial sobre energia nuclear. A crise reacendeu o medo de acidentes nucleares, especialmente em um país tão populoso como a Alemanha. Merkel, ex-física e antes a favor da energia nuclear, mudou de opinião de novo. O governo dela decretou uma moratória para os reatores mais antigos e legislou um novo plano de eliminação gradual. Em junho de 2011, o Bundestag aprovou o fechamento de todas as usinas nucleares até 2022. Essa decisão foi uma vitória política para os verdes e mostrou o forte apoio popular, já que mais de 80% dos alemães eram a favor do fim da energia nuclear. Hoje, a postura antinuclear alemã está completa. Em 15 de abril de 2023, os 3 últimos reatores ISAR, 2 Emsland e Neckar-Westheim, 2 foram desativados. Mas esse sentimento antinuclear envolve mais do que só preocupações com segurança. Na Alemanha do pós-guerra, em reconstrução após a Segunda Guerra e o nazismo, as pessoas não confiavam nas autoridades. As cicatrizes do fascismo ainda eram claras, gerando ceticismo sobre poder centralizado e ciência sem controle. Na década de 1950, as ambições nucleares da Alemanha não eram vistas como progresso tecnológico, mas sim como um possível retorno a hierarquias perigosas. Esse sentimento não diminuiu com o escândalo de escutas de Traub. Nas décadas de 60 e 70, Klaus Traub foi um dos principais gestores da energia nuclear no país, sendo diretor de energia nuclear da Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, uma das maiores elétricas do mundo. Porém, nos anos 70, Klaus Traub mudou de opinião. Ele passou a se preocupar com a segurança e a ligação entre energia nuclear e militares, começando a se opor publicamente. A nova perspectiva tornou Klaus Traub um alvo. Em 1975, suspeitando de ligações entre Klaus Traub e o Exército Vermelho, o Escritório Federal para a Proteção da Constituição da Alemanha iniciou uma vigilância ilegal contra ele. Sem provas, grampearam o apartamento dele e espionaram suas conversas. As consequências foram rápidas e severas. Traub foi demitido de seu cargo na Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft sob pressão do governo. As acusações eram infundadas e Berg-Spiegel expôs a operação em 1977, causando indignação pública. O escândalo forçou o ministro do Interior Werner Mayhofer a renunciar, e Traub tornou-se um símbolo do abuso estatal e dos perigos do poder governamental sem controle. Para o movimento antinuclear alemão em expansão, o caso Traub confirmou temores sobre a conivência entre governo, corporações e indústria nuclear. Não era só vigilância, mas a narrativa de que a energia nuclear não envolvia apenas ciência ou progresso, e sim controle, segredo e elitismo tecnocrático. O caso uniu a oposição, aumentou a desconfiança na autoridade e fortaleceu os movimentos de base. O próprio Traub virou um crítico destacado da energia nuclear, fortalecendo a causa. Uma década depois, surgiram detalhes de como o governo britânico encobriu o incêndio de Windscale em 1957 que mencionei antes. O então primeiro-ministro Harold Macmillan ordenou que o relatório do desastre, feito por Sir William Penny, fosse fortemente censurado. Relatórios originais foram triturados, e quem imprimiu foi orientado a destruir os tipos usados. O governo publicou um livro branco vago, citando segurança nacional como justificativa. A portas fechadas, Macmillan temia que a divulgação total ameaçasse a cooperação nuclear da Grã-Bretanha com os Estados Unidos da América, especialmente durante a Guerra Fria, quando o programa nuclear britânico dependia da tecnologia americana. Quando o encobrimento foi totalmente revelado em 1988, isso intensificou o sentimento antinuclear na Alemanha, onde já havia ceticismo quanto à autoridade centralizada. Ativistas e políticos compararam os sigilos sobre Windscale à promoção da energia nuclear por seu governo. O fato de que a Grã-Bretanha priorizou preservar os laços com os Estados Unidos, em vez da segurança pública, reforçou os temores de que a energia nuclear era inseparável do controle tecnocrático e das manobras geopolíticas. Para muitos alemães, as revelações sobre Windscale foram um alerta. Se um aliado democrático como a Grã-Bretanha podia esconder a verdade sobre um evento tão crítico, como eles poderiam confiar que seu próprio governo e a indústria nuclear agiriam com transparência? Esse sentimento antinuclear, originado do ceticismo pós-Segunda Guerra Mundial ao poder tecnocrático, contribuiu para uma das transições mais eficazes à energia limpa no mundo. Chamado de Energiewende, ou virada energética, é uma das transformações energéticas mais radicais já tentadas.
lançada em 2010, a meta da Alemanha é reduzir em até 95% as emissões de gases de efeito estufa até 2050, comparado a 1990, e obter 60% da energia de fontes renováveis. Em 2023, o país já obtinha 50% de sua eletricidade de fontes renováveis, como a eólica e a solar, impulsionado por políticas que colocaram os cidadãos, e não as corporações, no centro da revolução energética. Tudo começou com algo chamado Lei de Energias Renováveis de 2000, que garantia pagamentos fixos para tal energia renovável inserida na rede elétrica. Essa política transformou agricultores em operadores de turbinas eólicas, moradores de subúrbios em empreendedores solares e pequenas cidades em exportadoras de energia. Em 2016, a Alemanha instalou mais de 50 gigawatt de energia eólica e 41 gigawatts solar, tornando-se líder mundial em energia renovável. Quase metade dessa infraestrutura era de propriedade de indivíduos ou cooperativas locais, um modelo descentralizado que deu aos alemães comuns uma participação direta na transição energética do país. Mas o preço foi bastante alto. Só entre 2013 e 2019, a Alemanha gastou 160 bilhões de euros na transição energética, grande parte financiada por meio de contas de eletricidade mais altas para os consumidores. Famílias alemãs agora pagam algumas das tarifas mais altas da Europa, gerando críticas sobre distribuição financeira injusta. Mesmo assim, o apoio às renováveis continuou alto, com 80 a 90% dos alemães apoiando a expansão da energia eólica e solar. Porém, ocorreram falhas no planejamento, como gargalos na infraestrutura e atrasos na construção de linhas de transmissão para levar energia eólica do norte aos polos industriais do sul. E a energia eólica tem sido um tema polêmico recentemente. A energia eólica na Alemanha estagnou devido à resistência de cidadãos e governos locais. Mais de 660 grupos de cidadãos agora se opõem a novos parques eólicos, alegando preocupações estéticas, riscos à vida selvagem e desvalorização de imóveis. Na Baviera, uma regra rigorosa chamada 10H exige que as turbinas fiquem a uma distância de 10 vezes sua altura das áreas residenciais, restringindo efetivamente o desenvolvimento. Enquanto em outros estados, disputas judiciais e atrasos regulatórios reduziram pela metade as novas adições de capacidade eólica desde 2018. E ainda tem a energia solar. A Alemanha não é muito ensolarada, e seus painéis solares geram só 20 a 30% da capacidade por ano, contra mais de 40% em áreas muito ensolaradas. Apesar dos desafios, a Energiewende redefiniu o sistema energético alemão, criando um modelo descentralizado e cidadão que inspirou outros países. Mas, paradoxalmente, a Alemanha é um dos maiores consumidores de carvão e gás natural do mundo. Nos anos 1980, o carvão abastecia as fábricas que fizeram do país o motor econômico da Europa. Grandes minas de lignito a céu aberto ocupavam regiões como Renânia do Norte-Westfália e Saxônia, fornecendo energia à indústria e eletricidade. A reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental, em 1990, trouxe uma dependência ainda maior do lignito, também conhecido como carvão marrom, à medida que as antigas usinas do leste foram integradas à rede nacional. No início dos anos 1990, o carvão gerava quase metade da eletricidade da Alemanha e o lignito, cerca de um quarto. Com a pressão global por menos emissões, a Alemanha iniciou uma mudança lenta. Os subsídios ao carvão doméstico foram eliminados e, em 2018, a mineração de carvão duro acabou, pois o custo foi superado pelas importações da Rússia e dos Estados Unidos da América. No entanto, o domínio do carvão não diminuiu. A lignita extraída localmente fez da Alemanha um dos maiores emissores de CO2 da Europa, apesar do avanço das energias renováveis. Apesar das metas climáticas, o consumo de carvão caiu lentamente. Em 2020, ainda era responsável por mais de 24% da geração elétrica, o gás natural teve evolução parecida. Nos anos 1970, gasodutos soviéticos passaram a fornecer energia barata, criando uma dependência crescente. Nas décadas seguintes, o gás natural tornou-se central para o cenário energético industrial e doméstico da Alemanha. As fábricas usavam gás soviético, casas foram aquecidas e usinas passaram a usar mais gás como alternativa limpa ao carvão. Nos anos 1990, a demanda alemã por gás natural cresceu com a integração energética da União Europeia. A reunificação da Alemanha fortaleceu essa tendência ao integrar a infraestrutura soviética do leste à rede energética nacional,
As importações da Rússia cresceram, tornando Moscou o principal fornecedor da Alemanha. Em 2021, mais da metade do gás natural alemão vinha de gasodutos russos, tornando Berlim vulnerável a choques geopolíticos. E esse choque veio um ano depois, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. No fim de 2022, o fornecimento de gás russo à Alemanha caiu quase a zero, e o gasoduto Nord Stream, símbolo da interdependência Europa-Rússia, foi sabotado no Mar Báltico. Com o risco de apagões, Berlim agilizou a diversificação das importações, optando pelo gás natural liquefeito da Noruega, Estados Unidos da América e Países Baixos. A mudança foi turbulenta, com custos altos e prejuízo para indústrias nacionais que usavam energia barata. Apesar da queda no gás, o uso de carvão aumentou muito. No mesmo ano, 1/3 da eletricidade alemã veio do carvão, aumento acentuado em relação a 2021. Usinas antigas de lignito voltaram a funcionar com força total, lançando emissões na atmosfera enquanto as instalações nucleares eram desativadas. Os verdes da Alemanha, tradicionalmente defensores da descarbonização, se viram em um paradoxo, apoiando o carvão para evitar que milhões de pessoas mergulhassem em uma crise energética. A crise energética reacendeu o debate sobre energia nuclear. Após desligarem os últimos reatores em 2023, defensores pedem reversão para diminuir a dependência de carvão e gás. Críticos ainda destacam antigos desafios, como lixo radioativo e oposição pública. Reabrir usinas nucleares traz benefícios imediatos. 8 reatores podem operar em um ano, gerando mais de 85 terawatts-hora anuais, suficientes para grande parte das indústrias de alta demanda da Alemanha, ou cerca de 24 milhões de residências ao ano. Isso cortaria 80 milhões de toneladas de emissões de carbono anuais, compensando o impacto do carvão. Os custos são competitivos. A energia nuclear custa 25 euros por megawatt-hora, bem menos que o gás e o carvão. A opinião pública mudou. 67% dos alemães apoiam a energia nuclear para metas climáticas. Isso faz da energia nuclear uma alternativa atraente às importações de energia caras e intensivas em carbono da Alemanha, especialmente enquanto as indústrias enfrentam preços elevados de eletricidade. No entanto, a energia nuclear não é uma solução fácil. Críticos apontam que os resíduos radioativos permanecem um dilema logístico e ético não resolvido. Os custos de descarte dos resíduos podem ultrapassar 5 bilhões de euros até 2046, sendo improvável que haja soluções de armazenamento antes desse período. Reativar os reatores requer vontade política para mudar a lei de energia atômica e garantir equipe qualificada e combustível. O sentimento antinuclear, marcado por eventos como Chernobyl e Fukushima, ainda persiste entre parte da população. As ambições da Alemanha em energias renováveis também influenciam. Como disse antes, energia eólica e solar já geram mais da metade da eletricidade do país, e investimentos contínuos podem diminuir a dependência de combustíveis fósseis e energia nuclear. No entanto, as energias renováveis, sozinhas, podem ter dificuldades para atender à demanda de carga base, sem avanços significativos na tecnologia de armazenamento. O debate reflete o desafio da Alemanha em equilibrar liderança climática e segurança energética. A energia nuclear pode servir de ponte para um futuro renovável ou conflita com a visão sustentável da Alemanha. A decisão vai moldar não só o cenário energético da Alemanha, mas também sua posição na política climática global. Obrigado por assistir.